Então hoje o nosso episódio é sobre a menopausa e o impacto que a menopausa traz no emagrecimento. Bom, para quem ainda não me conhece, tá aí pela primeira vez, eu sou a Tatiane Almeida, eu sou nutricionista, trabalho com saúde e emagrecimento e também com nutrição esportiva. Trabalho muito com mulheres, inclusive, é o meu público-alvo, mas também trabalho com hipertrofia, saúde também masculina e emagrecimento. Então, nós estamos trazendo hoje, na nossa série Destravando Emagrecimento, algo mais direcionado para a mulher, mas não deixem de assistir tudo aí que eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês. Bom, desculpem pela voz, tá? Tô rouca, falei demais, atendi hoje o dia todo, eu já tava sem voz já. Então, peço desculpas pela voz. Se não estiver entendendo algo, pode perguntar, falar aí, tá bom? Que eu vou estar respondendo aí e repetindo se necessário. Mas eu não poderia deixar de vir aqui hoje falar sobre isso, porque é uma coisa muito importante, tá? Na vida da mulher, que ela precisa saber disso. Então, eu precisei vir mesmo rouca, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Boa noite! Cheio de gente aí, ó. Dirlene Fernandes. Boa noite, Tayane. Tá bom o áudio? Tá tudo bem? Iluminação, tranquilo, Tayane? Boa noite, Priscila. Boa noite, Nice. Boa noite, Cristina. Boa noite, Vianir Fernandes. Boa noite aí todo mundo, gente. Manda pro pessoal que precisa ver essa live aí hoje, tá? Manda o aviãozinho aí. Bom, sem mais delongas, então, eu só quero esclarecer primeiramente, antes de começar o conteúdo, alguns termos técnicos que são utilizados, que podem ser confundidos, mas que basicamente trazem o mesmo impacto para a vida da mulher. Então, menopausa. O que é a menopausa? É quando há o término da vida reprodutiva da mulher. E é caracterizado também pela falta da menstruação pelo menos por 12 meses. Essa é a menopausa. Nós temos também a perimenopausa. O que é a perimenopausa, Tati? A perimenopausa é o período que antecede a menopausa. Então, vai variar um pouco aí de acordo com as mulheres. Tem mulher que começa a menstruar mais cedo, às vezes entra na perimenopausa um pouco mais cedo. Tem mulheres que têm a menarca um pouco mais tarde, então vai entrar na perimenopausa um pouco mais tarde. Não é uma regra, mas ela varia aí essa perimenopausa aí mais ou menos de 40 anos até 55 anos. Então vai variar em torno disso aí, tá bom? E climatério, né? Tem gente que fala, e o climatério? O climatério também é o período que antecede a menopausa. O climatério é o período que a gente fala que é o período de transição, né? Não antecede, mas é o período de transição entre a fase reprodutiva e a fase não reprodutiva da mulher, tá? Então, o que acontece nessa menopausa que impacta tanto assim, às vezes, o emagrecimento da mulher? Bom, primeiramente, o que acontece é uma queda importante do hormônio chamado estrogênio, tá bom? Então, o estrogênio, ele influencia muito o metabolismo da mulher. Então, o metabolismo, ele tende a ficar mais lento. Quando ele fica mais lento, ele queima menos caloria, então ele gasta menos, consequentemente, atrapalha o emagrecimento. O estrogênio também impacta a resistência insulínica. Então, ele aumenta essa resistência insulínica. Então, a mulher tende a estocar mais gordura do que queimar essa gordura. Então, esse impacto também na resistência insulínica impede esse emagrecimento. Como eu disse também em outras lives, quem não assistiu, entra aí, gente, no feed, tem bastante vídeo legal, mas eu já falei sobre resistência insulínica em outras lives também, por que ela impacta tanto, né, o emagrecimento. Outra coisa também que esse estrogênio influencia é a perda de musculatura, a que a gente denomina como sarcopenia, que é a perda de músculo, que também acontece no decorrer da idade para o homem também, tá? Não é só para a mulher por causa do estrogênio, a sarcopenia é a perda de musculatura, mas é algo que está também relacionado a esse estrogênio e essa queda de estrogênio faz com que a mulher tende a perder um pouco mais de músculo. E com isso, menos músculo, menor o metabolismo, menor o gasto, mais difícil o emagrecimento. Por isso o impacto também, tá? Outra coisa também que a gente vê aí,
né? Além da perda de musculatura, a gente vê também a questão de doenças relacionadas aí com essa queda de estrogênio, tá? Colesterol, por exemplo, é uma doença que a gente observa que aparece, né, mais em mulheres de idade mais avançada, nesse período da menopausa. Então, às vezes, o controle do colesterol fica mais difícil de estar mantendo. Glicose é outra coisa que começa a oscilar. Então, tem uma predisposição maior a desenvolver um diabetes, também nesse período. E outras doenças também metabólicas, que a gente fala que é a síndrome metabólica, pressão alta, outras doenças cardiovasculares. Então, são coisas que também estão relacionadas, são doenças e questões que estão relacionadas com essa baixa de estrogênio. Então, o estrogênio é um hormônio que eu falo, ele acompanha a mulher em toda a fase da vida e impacta, assim, até o ciclo hormonal da mulher, né? A gente tem esse ciclo hormonal durante o mês e esse estrogênio, ele impacta muito a performance física da mulher, o desenvolvimento que ela tem nos treinos, a questão também de humor. Então, tudo isso é influenciado. Agora, pensa só num período em que há uma queda importante, uma queda brusca desse estrogênio. É quando a mulher vai sentir mais os sintomas, os sinais e sintomas, o sono fica comprometido, né? Mulheres na menopausa tendem a ter mais insônia, tendem a ter mais estresse, mais ansiedade, mais oscilação de humor, né? Então, falta de sono, estresse, ansiedade, o que causa aumento de perfil inflamatório corporal, que é a inflamação de baixo grau, que eu já falei também anteriormente em outras lives, é também a inflamação que vai estar te impedindo de emagrecer corretamente. E também a questão do sono, ela regula hormônios da fome, que é a grelina e a leptina. São hormônios que nós mesmos produzimos. Um é produzido no estômago, que é a grelina, que é o estimulador de fome, né? E a leptina, que é o hormônio antagonista à grelina, que fala assim, não, opa, as células reconhecem que já tem glicose ali, já está, né, alimentada, já estou saciada, pode parar aí de comer que eu já estou saciada. Então, esse descontrole hormonal entre grelina e leptina também é desregulado pela falta do sono, o sono inadequado. Então, tudo isso é impactado, né, pela queda do estrogênio e com isso impacta no emagrecimento. E aí a mulher vai se pegar num ponto que ela vai pensar, gente, mas eu era tão disciplinada. Ela sempre pensa assim, por que agora eu não tô conseguindo? Eu sempre fiz dieta, por que agora essa dieta não tá funcionando? Eu sempre segui bonitinho, agora ela não funciona. E o problema não está nela, o problema não está na dieta, o problema está na falta de adequação para esse período que ela está passando. Isso é muito importante a gente estar avaliando. Eu, em consultório, eu trabalho muito com mulheres, como eu disse anteriormente, e inclusive mulheres nesse período. É difícil a gente traçar estratégias para esse período, porque é muito individual. Tem mulheres que vão ter esses sintomas da menopausa mais exacerbados. Então, mais sintomas como calorão, né, o suor excessivo, a sudorese à noite, os calafrios. Então, tem mulheres que mostram mais que está passando por esse período. E tem mulheres que nem sempre sentem esses sintomas, mas está passando por essa queda de estrogênio. E com isso, a gente tende a ter aquela dificuldade de estar perdendo peso, em estar perdendo circunferência abdominal, que é outra coisa impactada diretamente pela baixa de estrogênio. Quando você tem essa baixa de estrogênio, você tende a manter mais essa gordura abdominal. A gordura tanto visceral, que é a gordura ruim que a gente fala, né? A gordura entre os órgãos, quanto também a gordura subcutânea, que é essa gordurinha aí estética. Então, essa baixa de estrogênio também faz com que tenha mais barriga, que a gente fala, né? Que a cintura é a única, a barriguinha, né? A pochete é a última que vai embora. E é algo realmente metabólico, do organismo da mulher que acontece. Então, às vezes, tá lá, você tá trabalhando em consultório, você faz dietinha, a mulher perde até, né, algumas medidas, perde um pouquinho de peso, mas a barriguinha tá lá. E aí é alguma coisa que está acontecendo especificamente? Sim, é o estrogênio que está atrapalhando isso aí, certo? Deixa eu ver se tem algumas aqui. Ruth, boa noite, Ruth. A Ruth estava lá ansiosa para nossa live. Assiste tudo aí, hein, Ruth? Manda aí para as amigas, manda para quem precisa ouvir aí que o assunto hoje é muito legal, muito importante. Vai esclarecer muitas dúvidas aí das mulheres. Boa noite, Marilene. Minha neta Alice falou que você é linda. Ai, obrigada. Agradece a Alice aí para mim. Agradece a Alice. São os olhos dela. Deixa eu ver, não tem perguntinhas ainda não, né, gente?
Deixa eu ver se vocês podem estar me mandando, tá bom? Boa noite, Zilda. Boa noite, Fran. Fran, nossa cliente aí, ó, do nosso método. Boa noite, Fran. Boa noite, Maria. Ah, é a Maria Clara. Boa noite, Maria Clara. Estão enviando aí pro pessoal, né? Então, como eu estava dizendo, em consultório, trabalho muito com mulheres nisso, passando por esse período, e a gente tem essas dificuldades sim, elas são reais, tá? Mas são totalmente, a gente pode falar que a gente consegue resolver esses problemas, tá? Resolver essas questões que o estrogênio traz. Não é algo que é engessado, a gente consegue sim manobrar, tá bom? Os sintomas, os sinais, ajudar a acelerar esse emagrecimento. E o que a gente realmente precisa fazer, então, para ajudar essa mulher? Bom, eu falo que uma coisa inegociável no período da menopausa é treinamento de força. Então, aquela mulher que às vezes é sedentária, né, não tem costume em fazer treinos de força, musculação, por exemplo, ela vai ter um pouco mais de dificuldade no emagrecimento. Por quê? Porque o treinamento de força, ele faz com que a mulher tende a ter mais musculatura, mais células magras. Com isso, ela vai ter o quê? Um metabolismo melhor, um metabolismo mais acelerado e facilitar esse emagrecimento. Então, o treinamento de força é algo que deve ser inegociável. Eu falo para as pacientes, vamos fazer musculação, vamos fazer. Claro, fazer uma atividade que você goste é algo fundamental, mas a musculação nesse período, gente, ela agrega muito e resolve muito os problemas. Então, musculação no período da menopausa é essencial. Outra coisa, como a gente está falando da alimentação, alimentação estratégica. Então, saber usar os alimentos corretos para ajudar a diminuir sinais e sintomas, para melhorar esse perfil de estrogênio que está em queda, que já caiu, na verdade, bruscamente na menopausa, e para quem está na perimenopausa está oscilando. Então, a alimentação ela é capaz de regular, sim, tá? Essas oscilações hormonais, mas, é claro, tem mulheres que precisam de auxílio profissional, tá? Não dá para generalizar. Tem mulheres que precisam de fazer a reposição hormonal, então precisa sim passar pelo médico, pelo endócrino, pelo ginecologista para fazer essa reposição hormonal bem feitinha, para ajudar aí não só nos sinais e sintomas, mas ajudar também na autoestima, no bem-estar, no emagrecimento. Então, não é isento de consulta com o médico, reposição hormonal. Tem mulheres que conseguem trabalhar normalmente com a parte alimentar, com a parte de atividade física, mas tem mulheres que precisam dessa reposição, tá bom? Sono e estresse, né? Então, melhorar a qualidade desse sono. Então, é outra coisa muito importante. Diminuir esse estresse, né, excessivo para diminuir essa inflamação. Então, tem vários alimentos aí, como eu já disse na live de antioxidantes. Trabalhar com alimentos antioxidantes para diminuir essa inflamação crônica, esse estresse oxidativo, para facilitar também esse emagrecimento. Qualidade do sono. Se necessário, suplementações também estratégicas para o sono, melatonina, né? A gente fala da B3, da B6, triptofano, tudo isso vai ajudar bastante aí nessa parte do sono também. Mas lembrando, se tiver se esse hormônio tiver muito desregulado e precisar de reposição, precisa procurar o médico, certo? Não são todas, mas algumas podem precisar sim. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Ó, tem uma da Zilda aqui. O que fazer quando tem lipedema aos 54 anos? Lipedema é outra coisa que também tá ligada a essa fase, tá? Zilda, pode ser essa questão hormonal também que influencia, né? O inchaço é um dos sintomas, sinais e sintomas da menopausa, né? Essa questão da retenção de líquidos. Então, a retenção de líquido também é uma característica dessa queda do estrogênio. Então, pode estar muito associado mesmo. Então, trabalhar conforme eu vou falar para vocês aqui daqui a pouquinho sobre os alimentos, o meu próximo tópico é falar sobre os alimentos que vão ajudar, o que vocês devem fazer para ajudar aí quanto à alimentação. Então, trabalhar com uma alimentação anti-inflamatória é muito importante. Melhorar a qualidade dessa hidratação. Então, ingerir bastante água durante o dia para ajudar a diminuir o inchaço, né, o lipedema. E claro, se for um lipedema também patológico, algo que realmente está fora do controle, auxílio médico também, tá?
tá? Nós temos aí vários tipos de lipedema, já vi questões de lipedema e às vezes em um membro só, ao invés de ser nas duas pernas, numa perna só, que é algo também que é muito patológico, que tem que ser tratado, porque pode dar uma predisposição a uma trombose ou algo, né, mais sério. Então o lipedema, ele, às vezes está associado com esse período por causa do estrogênio, por causa da gordura também, né, localizada, e pelo inchaço. Tá bom? Então, trabalhar com a dieta anti-inflamatória é fundamental para ajudar no lipedema. Deixa eu ver o que mais aqui, se tem mais alguma. Bom, não tem. Então, vamos lá. O que eu faço então, Tati? Quais os alimentos são aliados à menopausa, que ajudam aí no emagrecimento? Então, quais os alimentos eu posso estar colocando aí na minha rotina? O primeiro de todos que eu falo, gente, o principal que eu adoro, tá? É a linhaça, a semente de linhaça. Por quê? Esses alimentos que eu vou falar para vocês são alimentos que a gente considera fitoestrogênios, que são componentes, né, desses alimentos que imitam a ação do estrogênio no nosso organismo, tá? Então, a soja é muito boa, já vou falar da linhaça, tá? A soja, os derivados da soja, então tofu, edamame, o que mais que tem aí junto com a soja? O leite de soja. O problema da soja hoje em dia é que a gente tem muita soja transgênica, né? Então, tentar escolher uma soja de melhor qualidade, não transgênica. Sementes de girassol, semente de abóbora, também tem muito fitoestrogênio. Semente de gergelim, também muito rica. Frutas vermelhas como amora, romã. A casca do romã, gente, para fazer um chazinho é excelente para ajudar nesses sintomas da menopausa, de calorão. Tem muitas pacientes que fazem, ó, adoram, falam que realmente ajuda. A maçã também é uma fruta muito rica, ajuda, também tem fitoestrogênio. Nós temos também as castanhas, né, as oleaginosas, nozes, amêndoas também, que tem bastante aí fitoestrogênio. Mas a linhaça é o principal. Eu falo que a linhaça ela é o que tem mais fitoestrogênio aí na composição. Ela é excelente. Você pode estar comprando ela in natura mesmo, chega em casa, bate no liquidificador e guarda na geladeira. Por quê? Porque a sementinha de linhaça, se você ingerir ela, né, inteirinha, pode ser que ela saia da mesma forma que ela entrou, tá? Às vezes no processo digestivo aí da digestão não quebra essa casquinha, então não libera os componentes importantes aí que tá no interior dessa semente. Então eu sempre oriento, compra a semente de linhaça, bate no liquidificador, guarda na geladeira, tá? De preferência num taporzinho, né, escuro, que não tenha claridade, ou de vidro, tá? Para manter melhor aí os compostos aí da nossa linhaça. Então a linhaça é um dos melhores. Você pode estar colocando no iogurte, pode colocar num suco, pode colocar na comida. Já comi muito com comida, adoro comer com feijão. Então colocar em cima do feijão igual uma farofinha, muito saboroso, muito bom. Pode ser no iogurte, né, na fruta, como eu disse, numa vitamina, faz uma vitamina de leite com fruta, coloca linhaça. Então dá para colocar ela em tudo, gente. Faz um ovinho mexido cedo, na parte da manhã, acorda um ovinho mexido, linhaça. Então linhaça é muito boa para ajudar aí nesse período da menopausa, tá bom? Outro manuseio importante nesse período da menopausa, quanto à questão alimentar, é controlar também as vitaminas D e também a questão do cálcio. Por quê? Porque a mulher, quando ela entra também nesse período da menopausa, ela tende a ter mais desmineralização. Nossa, custou sair, hein? Desmineralização. Nossa, é um trava-língua. Óssea. Então, ela perde mais cálcio dos ossos. Então, esses ossos ficam mais fracos e tende a ter o que mais? Osteoporose. Não sei se vocês já observaram, mulheres, né, mais maduras tendem a ter aí uma osteopenia e evoluir posteriormente a uma osteoporose. Então, são dois minerais que a gente precisa estar aí sempre atentos, tá? Então, vitamina D a gente encontra onde? A gente encontra nos ovos, a gente encontra na sardinha, peixes, né? Precisa tomar um solzinho também para ativar essa vitamina D. Nós também precisamos, então, do cálcio. Onde tem cálcio, além de leites e derivados, nos vegetais verdes escuros. Tem na couve, tem no agrião, tá? Então, vegetais verdes escuros também tem cálcio, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não, por enquanto não. Outra coisa importante, como eu disse, a alimentação antioxidante. Então, adicionar um ômega 3. O ômega 3 ajuda muito nessa ação antioxidante, vai ajudar aí no perfil inflamatório,
ajudar nos sinais e sintomas e também no emagrecimento. E a hidratação, como eu disse, gente, tem que manter a hidratação em dia, tá? Quanto menos água beber, mais inchaço vai ter, tá? É inverso. Tem gente que acha que, eu vou beber pouca água para inchar menos. Não, é o contrário. Quanto menos água beber, mais inchaço vai ter, tá? Então, hidratação tem que estar em dia, certinho? Então, é possível, gente, perder peso na menopausa? Sim, é possível. É difícil? Pode ser, mas a gente com estratégia consegue dar uma manuseada nessas questões e fazer o emagrecimento acontecer e melhorar sinais e sintomas e dar mais autoestima para essa mulher. Porque é o que acontece na maioria das mulheres, com a maioria das mulheres, nesse período de menopausa. Baixa autoestima, aí não quer fazer atividade, não quer comer direito, e às vezes é apontada dentro de casa, você não consegue fazer direito, você não tem disciplina, por que que antes você fazia assim, era assado e agora não? Isso eu vejo muitas mulheres reclamando em consultório, né, do marido apontar, falar, isso machuca. Tá, marido? Isso machuca a mulher, porque nem sempre vai depender só dela. É uma questão hormonal, é uma questão genética dela, uma questão metabólica que acaba prejudicando sim, mas nós conseguimos sim dar uma qualidade de vida melhor para essa mulher, melhorar esse emagrecimento e fazer com que ela tenha, né, uma autoestima melhor, uma qualidade de vida melhor, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas para a gente encerrar aí hoje. Bom, perguntinhas. Acho que não temos mais, né? Bom, no mais, eu gostei muito de estar aqui hoje com vocês falando sobre esse assunto. Se tiverem mais dúvidas, podem deixar aí no direct, deixa nos comentários, tá bom? Que a gente vai estar trazendo aí esclarecimentos dessas dúvidas. Se quiserem algum assunto específico, gente, pode mandar também no direct ou colocar aí nos comentários algum assunto que você queira esclarecer suas dúvidas, algum assunto que você acha interessante, principalmente relacionado ao emagrecimento, tá? Pode deixar aí que a gente traz para vocês, tá bom? Desejo a todos uma boa noite, um bom feriado. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.